Chegamos ao último bloco do EPTV Comunidade. Hoje o nosso assunto é educação ambiental. Os entrevistados são Luciana Mioto e Júlio César de Moraes. Nós falamos o programa inteiro sobre educação ambiental. Luciana, você já tem um esforço, inclusive, nessa área, né? O que vocês desenvolveram junto com a OCIP aqui a respeito disso? Na verdade, o Júlio, ele foi meu aluno na pós-graduação, né? E a professora Fátima, também a outra autora do livro, ela também já desenvolve um trabalho de ensino fundamental, né? Ela é de Indaiatuba, eu trabalho aqui em Campinas, no ensino superior, e o Júlio nos procurou para a gente construir um livro, né? Uma proposta de educação ambiental que pudesse... Estamos vendo a imagem do livro aqui, Educação Ambiental é Dever, é Legal. Um trocadilho interessante aqui também no nome, né? É legal do ponto de vista de lei e legal que é bacana. Exatamente. É bem colorido. Não dá para perceber, talvez, pela televisão, mas as páginas são todas de material reciclável. Né? Isso é bacana também. Foi uma preocupação que vocês tiveram? Sim, sim. Tanto é que quando ele nos procurou, a gente pensou em trabalhar uma grande faixa etária, né, de crianças, né, de jovens, que não fossem apenas jovens de ensino fundamental, mas também que pudessem pegar jovens de ensino médio. Qual é o conteúdo, basicamente, aqui? De que forma que esse livro ajuda a gente a entender a educação ambiental ou aplicar mesmo a educação ambiental para as crianças? A gente procurou, assim, trabalhar os conceitos fundamentais ligados ao meio ambiente, as questões da natureza, do equilíbrio da natureza, né, que a gente chama de equilíbrio dinâmico da natureza. E para que isso ficasse assim fácil de ser entendido pelos jovens, a gente criou alguns personagens, né? O Recicladinho já era um personagem que vinha da proposta do Júlio. A gente criou os demais personagens que se associavam aos elementos da natureza. E a gente também teve uma preocupação de, como eu havia comentado anteriormente, que o meio ambiente não fosse só esse sentido, não tivesse só esse sentido biológico. Então a gente trata de questões ligadas, por exemplo, ao nosso dia a dia, como o problema da dengue, né, nos grandes centros urbanos. Eu garanto que de 10, assim, você sabe o que a dengue tem a ver com o meio ambiente? Acho que uns 9, pelo menos, não vão saber dizer. Qual que é a relação? O lixo que eu jogo na rua, aquela garrafinha que fica com uma aguinha lá dentro, na calçada, né? Exatamente. Ninguém vai fazer essa ligação assim tão fácil. Porque é um problema dos centros urbanos hoje que a gente vive. A questão do acúmulo de lixo, como você comentou, tem muita relação com isso. Então a gente pensou em trabalhar também as questões do desenvolvimento da sociedade. Então a gente dá uma série de dicas, né, de atividades que envolvam as crianças, os jovens, para que eles possam entender o meio ambiente além desse sentido biológico. Dá um exemplo aí legal que quem estiver assistindo, de repente trabalha na educação, pode fazer na sala de aula, não sei. A gente pôs aí uma série de atividades, né? Por exemplo, a gente procurou fazer um trabalho com várias disciplinas, né? Então, várias disciplinas podem trabalhar a questão da educação ambiental. Uma coisa que a gente achou interessante, o cálculo do lixo que você produz, né? A criança... poder fazer esse cálculo num dia, numa semana e num mês, para ela saber a quantidade de lixo que ela produz na sua casa, né? Ela, a sua família. Então, como é que ela vai traduzir isso em números? Então, esse foi um exemplo que a gente procurou dar para ela poder... Isso é no matematicando mesmo. Eu já imaginei. Você falou número disso, número daquilo. Então, como é que essa sessão aqui, cada capítulo, né? Vamos dizer assim, vocês trazem... Então, a criança, de uma forma bem didática, ela vai recebendo a informação dos números importantes dessa questão, também como Por exemplo, no caso da geografia, como é que ela pode localizar determinadas áreas no planeta onde os animais estão em extinção, por exemplo, ocorrem riscos. Então, a gente procurou trabalhar isso sob vários enfoques, para ela ver que a questão ambiental realmente abrange toda a nossa vida. Quer dizer, todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento, ali na sala de aula colaboram. Exato, podem ser ferramentas. Porque a gente acha que a educação ambiental, ela não é algo separado. A educação ambiental, ela está em todo o processo de conhecimento. Ô, Júlio, vocês distribuíram quantos desses livros aqui? Foi de graça a distribuição, é importante destacar isso, né? Sim, não se paga nada por esse livro. Quantas crianças já receberam esse material para poder ter mais conhecimento? No total, hoje nós estamos com 30 mil exemplares distribuídos e nas mãos dos estudantes do ensino fundamental, e esse livro
está sendo trabalhado nesse momento, né, sendo trabalhado nas escolas. E os professores também recebem um materialzinho de recebe suporte. Tem o manual do professor, porque a nossa preocupação também, isso foi muito interessante, era que o livro, um mesmo livro, pudesse ser aproveitado por várias crianças. Tá. Então, as atividades, elas vêm no manual do professor, né? O professor pode reproduzir isso e passar para as crianças em sala de aula. Então, esse manual tem todas as dicas, tem todas as atividades, para que o livro possa permanecer. Agora, quem quiser colaborar também, porque vocês precisam também de parceiros, né, para fazer novas tiragens, distribuir mais. Tem até um meio eletrônico aqui para entrar em contato, que é o elosambiental.org. O melhor caminho, Júlio, é esse? É o melhor lá em contato. Entrar em contato e solicitamos, naturalmente, pedimos aí às empresas que queiram adquirir o livro para trabalhar junto aos seus funcionários, auxílio aos seus funcionários, porque a empresa, a nossa OCIP, como a lei das OCIPs diz, Marcos, as empresas com lucro real podem usufruir da dedução do imposto. E a OCIP, é bom a gente destacar também, ela não pode ter fins lucrativos, não é isso? Quer dizer, vocês não podem fazer atividades para angariar recursos. Exatamente. Então aí é que é a importância ainda mais fundamental da parceria com as empresas que possam bancar o custo de projetos como esse aqui, né? Perfeitamente, Marcos. E esse é uma fundamental importância justamente porque a gente acaba aí até traçando o seguinte, que organizações são realmente sérias, que trabalham efetivamente em prol de uma situação, de uma causa social. Nós queremos frisar muito isso. A elas com 2 anos que vem de atuação, ela vem fazendo muito. Nós trabalhamos com arborização urbana, nós trabalhamos junto às empresas, nós trabalhamos com esse livro em 2 anos, estamos aí com esse material. É sucesso, porque contamos aí com profissionais como a Luciana Mioto, que aqui está, Fátima Fuji, que fez de forma assim exemplar esse livro. Ô, Luciana, mas a gente olhando para um projeto como esse aqui também, voltando lá para o início do programa, quando a gente vê a questão do adulto, já meio desiludido, já achando que não tem muito o que fazer nessa área da defesa do meio ambiente e tudo mais. O que você diria para as pessoas hoje que pensam dessa forma? Eu vou te dar um exemplo interessante que aconteceu no meu cotidiano. Talvez ele possa até ser um modelo, né? Hoje se discute muito essa questão do uso das sacolas plásticas também, quando você vai aos supermercados. E aí, outro dia eu levei uma sacola que eu havia ganho dos meus alunos mesmo, que não era plástica, né? Uma sacola permanente, e aí a moça do caixa me perguntou onde eu havia arrumado aquela sacola, porque o filho dela disse a ela que de agora em diante, né, mamãe, a senhora tem que usar sacolas permanentes e não mais sacolas plásticas. E eu achei bacana isso vindo, né, de uma criança, exatamente de uma criança. Então eu acho que são as crianças que têm que ensinar muito aos adultos. Tá bom, eu agradeço muito a presença de vocês dois aqui hoje. Acho que foi um bate-papo bem importante, bem ilustrativo também. Faça os seus comentários ou as sugestões para o nosso programa pelo e-mail iptvcomunidade@iptv.com.br. Nós ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.